Queria que você viesse comigo a partir do verso de número 7. Quem achou, diga amém. Diz assim: no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão, e comendo, e ainda lhes falou largamente até a alvorada. E assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não poucos consolados. Amém? Pode se assentar, você pode glorificar a Deus. Aleluia. Esse microfone está uma bênção, né? Quanto tempo ele tem, amor? 5 anos já? Já está na hora da gente comprar outro. Eu acho que eu vou usar ele. Eu acho que eu vou usar o com fio, porque o que está acontecendo? A gente está percebendo na live que quando a gente fala muito perto, sai um certo chiado. E eu achei estranho porque que durante o culto, som. Aleluia. O negócio está meio curto ali, mas tá bom. Glória a Deus. Amém? E aí não estica mais não, tá bom, filho. Tá bom aí, filho. Aí, tá bom. Som, aí, tá bom. Melhorou, né? Muito melhor. Só não vou poder ficar andando muito aqui, né? E tá na hora, né? De a gente comprar um microfonezinho novo, mas Deus já tá abençoando aí. Em nome de Jesus. Amém? Diante desse estudo, diante dessa palavra, Deus estava falando comigo à tarde, eu já tive a oportunidade de ministrar sobre ela. Inclusive os homens fizeram uma campanha, fizeram um culto dos homens no ano passado em cima desse tema. É um tema muito interessante. E quando a gente começa a absorver algumas informações, alguns contextos, a gente vai aprendendo, né, a respeito de algumas situações. Esse jovem Eutico, segundo os estudos, geralmente Lucas, quando vai fazer a leitura, quando Lucas vai fazer o livro de Atos, ele puxa muito para o grego, né? Todas as traduções ela é muito puxada para o grego, para facilitar o entendimento daqueles que ficavam ali na redondeza. Era uma palavra, era uma língua muito falada. Então, no grego, a palavra jovem, ela aponta para um menino de entre 12 e 15 anos, mais ou menos. Então, para nós aqui, 12, 15 anos, a gente chama de criança, né? A gente chama de adolescente, né? A gente chama de um adolescente. E só que também essa palavra, ela também aponta, deixa eu ver se eu acho aqui que eu anotei para não ficar nas minhas palavras. Ela aponta aqui, deixa eu ver se eu acho, porque eu não fiz na ordem as anotações. Daqui a pouco eu acho aqui e falo com você. Então, a gente vai ver que é um menino que está ali. É um adolescente que está ali, é um jovem que está ali. Mas também para nós não é nenhum absurdo, porque no costume judaico o jovem com 12 anos já conhecia ali bem a Torá. Mas a gente está falando de um povo ali já de uma outra região. Os costumes são diferentes. Mas aquele menino está dentro do culto. Fala para o irmão que está do teu lado, ele está dentro do culto. Eu não sei se tu está entendendo a mensagem essa noite, mas Deus manda eu te falar de novo. Ele está dentro do culto.
Repita de novo, ele está dentro do culto. E aí a pergunta que me foi feita, que eu fiz para o Espírito Santo foi essa: como é que pode alguém morrer no culto? Quem entendeu? Como é que a gente pode morrer estando dentro do convívio do culto? Como é que a gente pode morrer ouvindo a palavra de Deus? Porque quem está ali não é qualquer um, é Paulo. Quem está entendendo, diga amém, por favor. Camarada dotado de total conhecimento. As igrejas todas espalhadas. É a terceira viagem missionária de Paulo. Paulo já estabeleceu igreja em tudo quanto é canto. A fama de Paulo já se estabeleceu por toda a Ásia e por toda a Europa. Então, se fosse nos dias de hoje, você vai entender o contexto, porque o cenáculo onde ele estava, está escrito que estava cheio de luzes, irmãos. E as luzes lá não eram igual a nossa de hoje. Eram lamparinas que eram acesas. Alguns teólogos vão dizer que haveria a possibilidade de aquilo ali estar muito iluminado, com muitas tochas acesas, porque era assim que se usava a iluminação naquela época. Não tinha luz, não existia a energia elétrica. Toda a iluminação era feita através de tochas. Então, o cenáculo era grande. E ele estava tomado de luzes e também de muita fumaça por conta do azeite que queimava ali. E os teólogos entendem que eram as próprias pessoas que estavam levando as suas lamparinas. Por quê? Porque segundo o estudo, o culto começou mais ou menos por volta das 18 horas. Acredita-se que o culto estava começando mais ou menos por esse horário. E a Bíblia vai dizer que Paulo se estende até meia-noite, a hora do ocorrido, a hora de que o menino cai daquela janela. Então, eles acreditam que as muitas luzes que estavam ali, muitas tochas acesas, eram das próprias pessoas, porque como é que você anda de madrugada na noite? Como é que você volta para casa? Porque não tem poste de luz. Amém? Não tem poste de luz. E aquilo ali era o estudo trazia uma referência para que aquelas tochas acesas era como se fosse o nosso coração junto. Quem está entendendo, diga amém, por favor. Com a chama do coração acesa, todos juntos, ali envolvidos, sabe, no mesmo propósito, ouvindo ali a mesma palavra, ou seja, todo mundo ligado no mesmo contexto, mas alguém morre, irmão. Alguém se distrai. A Bíblia vai relatar que esse menino, eu anotei um monte de coisa, mas acho que eu não vou ler nada, irmão. Mas esse menino, ele vai perder para o sono, irmão. Existia uma luta entre o menino e o sono. Quem já teve sono sabe do que eu estou falando, né? O olho começa a fechar, você tenta ficar em pé, tu muda de posição e o sono vai te vencendo até te derrubar. Só que o menino escolheu um lugar errado para sentar, irmão. O menino escolheu um local errado para se sentar. E a palavra hoje para nós, nessa noite, é uma palavra de reflexão. É a gente ter cuidado aonde nós estamos posicionados. Isso é muito sério. Eu estou tentando achar aqui o outro conceito para me dividir com vocês. Eu queria achar aqui, eu escrevi, mas daqui a pouco eu falo para vocês o outro significado desse contexto. E o nome desse menino Eutico significa afortunado, sortudo. Como? Que sorte morrer, né, irmão? Que sorte morrer da janela, caído na janela do terceiro andar. Que sorte daquele menino. O nome dele significa afortunado. O nome dele significa sortudo. Só que Deus estava falando comigo que para a gente ter amadurecimento em áreas da nossa vida, para a gente ter crescimento em áreas da nossa vida, a gente tem que passar por algumas circunstâncias adversas. Elas vão nos amadurecendo. E aí, a Bíblia, ela vai relatar que esse menino escolhe um lugar. Eu não sei, eu estou tentando até agora achar por que ele foi sentar ali. Tudo bem, o cenáculo deveria estar cheio. O ambiente deveria estar lotado, mas será que ninguém percebeu que aquele não era o lugar para o menino estar? Aquele não era um ambiente, preste atenção, eu vou adiantar logo aqui, a janela, o ambiente da janela,
a questão da janela, você vê dois ambientes. Você vê o ambiente interno e você vê o ambiente externo. E Deus manda nos dizer nessa noite, muito cuidado por aquilo que tu tem olhado. Porque o que te edifica é o que está dentro, não o que está fora. O que vai suprir as suas necessidades é o que está se ouvindo e que está vivenciando dentro, não o que está fora. E Deus manda nos perguntar nessa noite, você anda na janela olhando para o que está do lado de fora ou você está atento para aquilo que está dentro? É muito forte isso. Eu até escrevi aqui o perigo da janela. Quem está na janela contempla dois ambientes. Ele deseja o que está dentro, mas também não para de olhar para o que está fora. Os louvores é muito bom. A palavra é abençoada, o convívio com os irmãos é maravilhoso, mas as oferendas lá de fora estão chamando a atenção. Deus está falando conosco nessa noite, para a gente fazer uma reflexão nesse contexto. O que tu tem olhado? O que tem te edificado? Estamos vivendo momentos nas nossas vidas, de uma forma geral, da humanidade, aonde é muito fácil, aonde tem muito acesso, né? Vou te dar um exemplo. Nosso celular é uma bênção, irmão. Quem crê que o celular é uma bênção? O celular é uma bênção. Ali no meu celular eu posto, agora eu consigo assistir a live do culto. É uma bênção. Eu consigo ver as fotos do dia do culto. Lá no meu celular eu coloco os louvores que eu mais gosto. Sim ou não? É uma bênção ou não é? Mas a gente tem que ter cuidado, porque pode ter coisa no celular da gente que não edifica em nada. É a janela. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão compreendendo a mensagem nessa noite? Sabe, a gente precisa ter um discernimento de que a gente precisa ter cuidado do que nós estamos vendo, curtindo, praticando, assistindo, em tudo, a televisão, em tudo. Sabe, eu estou falando isso porque a gente escuta cada situação que chega ao nosso conhecimento, nesse mundão cristão que tem por aí, de pessoas que estão dentro do convívio, que estão dentro da casa do Senhor, estão, sabe, já são batizadas, já aceitaram Jesus como o único e suficiente Salvador das suas vidas, mas vira e mexe está numa curtição. Vira e mexe está numa, como é que é o nome? Não, como é que é o nome que dá? O pessoal que vai para a noite? Não é resenha, é mais outro nome que dão. Balada. Não é verdade? O camarada vai para uma balada, o camarada curte, sabe, os pagodes da vida, curte, sabe, e depois vai para a igreja, sabe, igreja não é lugar de receber passe não, irmão. Sabe? As pessoas estão com o pé lá, a questão da janela aqui, tá, sabe, com o pé para dentro e um pé para fora. E eu vou falar algo aqui para você, o diabo não tem problema nenhum você estar na janela, porque na janela já é território dele, irmão. É a questão do muro, a comparação do muro. Está em cima do muro para lá e para cá, como se fossem os anjos do outro lado, com Jesus chamando, vem para cá, né? Aí, de repente, existe uma história, né? Um conto que diz, né? Os anjos estão com Jesus do outro lado chamando, mas do outro lado está o diabo e o demônio. Só que o camarada que está no muro está falando assim, ué, mas por que Jesus e os anjos me chamam, mas o diabo e os demônios não me chamam? E aí ele vai perguntar ao diabo, por que vocês não me chamam? O diabo, esse aí já é meu território. Você estando aí já está tudo certo para mim. E Jesus está falando conosco nessa noite, desce do muro, porque a tendência da janela, geralmente quem cai da janela cai para fora, irmão. Dificilmente você vê alguém cair para dentro. Estou dizendo que não aconteça, mas geralmente se cai para fora. Ou seja, o impulso da curiosidade te leva para onde tu está olhando, irmão. Te leva para onde você está desejando.
Sabe, Deus estava falando comigo aqui, por que que Eutico ele vai dormir ali? E a resposta que Deus deu no meu coração, porque ele perdeu o interesse pelas coisas de Deus. E pasme o que eu vou falar, quem perde o interesse pelas coisas de Deus, sabe, o dormir aqui é a falta de interesse. Está tendo culto, mas não tem interesse para fazer mais nada. Está tendo a igreja, mas não tem mais interesse para crescer em nada. Está tendo convívio, mas não tem interesse para mais nada. E Jesus está falando, ei, desperta, acorda. É o camarada que está ali, sabe? Uma hora é interessante, uma hora a igreja é interessante, a outra hora não é. E igreja é interessante o tempo todo, irmão. Porque Jesus é interessante o tempo todo. Se a gente começa a entrar nesse viés de que Jesus não é muito importante para nós, que nós não estamos mais tendo o mesmo interesse por Jesus como deveríamos, estamos igual esse menino aqui, dormindo. Então, a pessoa vai perdendo interesse pelas coisas de Deus, porque o sono revela o desejo do coração. O sono revela o desejo do coração. E eu vou falar aqui algo para você. Geralmente quem cai da janela, ele vai cair para fora, porque se você cai para dentro, repita comigo, quando cair, tem que cair para dentro. Vou te dizer por que tem que cair para dentro. Porque quando tu cai para dentro, tu tem ajuda, tu tem apoio, tu tem presença do Espírito Santo, tu tem restauração, tu tem renovação. Quem está entendendo, diga amém, por favor. Para fora tu só tem acusação, intriga. Porque o problema não é onde você caiu, o problema é da onde tu caiu. Que isso, pastor? Vou te explicar. O fulano era da igreja MPFC Vaz Lobo, lá na rua Fernando de Leão. Ele cantava lá. Da onde ele caiu? Ele pregava lá. Aquela célula que o camarada era líder, era de lá que ele era. Ele era da igreja do fulano. Ele era do grupo do fulano. Ele era. Da onde tu caiu? Porque da onde tu caiu vem as acusações. Ele era de lá. Ele fazia isso. Ele era isso. Quem é que gosta de acusar nossas vidas? É o Satanás. A pastora Natália falou bem aqui a respeito da flor de lis. O processo está andando, irmão. E já tem um monte de gente dando pedrada nela. E isso não é só com ela não, irmão. Isso é com um monte de gente. Isso é com um monte de crente. Pastor, o senhor está defendendo? Não, eu não estou defendendo. Tem um monte de gente que se escondeu no evangelho, que envergonhou. Isso é uma realidade. Só que todo mundo joga tudo no mesmo pacote. E só quem sabe da verdade é Deus, irmão. E só quem sabe da verdade é Deus. E não se espante que eu vou falar, que eu não estou aqui agorando a tua vida, não. Vai chegar momentos na minha vida e na tua vida que vão acusar a gente também, irmão. Ou tu está pensando que eu sou pastor e ninguém me acusou de nada? Está pensando que não chega o meu conhecimento, o que as pessoas falam de mim? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E isso acontece. Então, voltando aqui para o contexto, a gente tem que cair para dentro, irmão. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Se tu anda em cima do muro, se tu anda na janela, o conselho que eu te dou nessa noite, o Espírito Santo falando, sai dela. Se tu está em cima do muro, se você ainda não decidiu se firma ou se não se firma, desce logo daí, escolhe um lado. E eu te aconselho, cai para dentro, não cai para fora. Porque quem cai para dentro encontra a vida, mas quem cai para fora encontra a morte, irmão. Morte espiritual. Sonho já acabou. Caiu para fora, já acabou o sonho. Quem está entendendo, diga amém, por favor. Está lutando pelo casamento, caiu para fora, já acabou o casamento. Que isso, pastor? É verdade. Está lutando pela cura, aí em vez de cair para dentro, cai para fora, já era. A cura vai a doença vai te dominar. Porque para fora só se encontra a morte. Me conta qual é o desviado que está feliz.
viajando, pode estar curtindo, pode estar bebendo, pode estar adulterando, mas na hora de botar a cabeça no travesseiro, aonde está a paz? Aonde está a felicidade? Aonde está a harmonia? Olha para a vida do desviado. Olha os focos do desviado quando ele estava na presença e olha o foco do desviado fora da presença. É só a gente analisar isso. E o pior, a gente está falando de dentro e fora. A gente está falando de pessoas que estão dentro do convívio e de pessoas que estão fora do convívio. Mas aqui eu também estou falando de um menino que está com um olhar para fora, estando com o corpo, metade do corpo para dentro. E aí eu lembrei do filho pródigo. Por quê? Porque o filho pródigo ele vai embora, sim ou não? Ele pega o que ele dizia que era dele e vai embora, sim ou não? Ele passa um processo, passa ou não passa? Mas ele depois volta para onde? Ele volta para a casa do pai. E ele é recebido, sim ou não? Ele é recebido porque ele nunca deixou de ser filho. Vou repetir que eu acho que tu não entendeu. Ele é recebido porque ele nunca deixou de ser filho. Ele era filho dentro do convívio, quis ir embora, ele era um filho rebelde, fora, mas ainda filho. É assim que Deus olha, irmão. Deus não olha para mim e para você, agora que não quer mais comigo, ele não é mais meu filho. Não, ele continua entendendo você como filho. Quem tem que tomar posse de filho sou eu e você, porque ele continua sendo pai, amém, irmão? Vou melhorar esse negócio aqui. Ele continua sendo pai. Somos nós que às vezes não nos comportamos como filho. Todo mundo aqui foi filho, sim ou não? Todo mundo aqui foi filho. Quando você queria alguma coisa, você não ia pedir os pais? Sim ou não? Quer sair? Pede o pai. Quer um tênis? Pede o pai. Quer comer um McDonald's? Pede o pai. Não é assim? A ordem não é essa? Então por que a gente quer as coisas agora na terra e não pede o pai? Por que depois que a gente cresceu, que a gente tem a nossa vida, a gente acha que não depende de Deus, que é o que acontece com muita gente, que acha que não precisa de Deus para nada, até começar a passar um processo, e aí toma as decisões, começa a comprar, começa a fazer, começa a decidir e não consulta o pai. E Deus manda dizer nessa noite: ei, tu ainda tem o pai. Ele continua como pai, ele não vai mudar isso. Só que existia um outro problema entre os irmãos. Por quê? Porque o que está fora entendeu que está longe do pai e volta para o pai. Mas o que está com o pai não está entendendo que é filho. Porque está reclamando. Reclama do outro que voltou. Reclama que o outro gastou o dinheiro. Reclama que o pai está fazendo uma festa que para ele nunca fez nada. E o pai vai dizer: cara, tudo que eu tenho é teu. Tudo aqui é teu. Ou seja, tudo aqui é meu. Tudo aqui é teu, tudo aqui é do teu irmão, tudo aqui é nosso. Amém? E aí eu voltando para o contexto aqui de Eutico, Deus está falando: ei, fica dentro que tu toma posse de tudo que é teu. Fica dentro porque você é filho. Fica dentro porque você é meu. Porque fora você abre brecha para ações do inimigo. Aí eu como é a mesma coisa que um pai vê um filho sendo preso, né? É pai, ele vai impedir do filho ser preso? Não, porque a lei vai ter que mandar ele para a cadeia, porque ele vai ter que cumprir o que ele fez de errado, sim ou não? A mesma coisa é os que saem da presença de Deus. Ainda é filho do Senhor, mas vai ter que pagar pelo que fez. São as colheitas. É o que se passa. Então, aqui esse texto ele dá uns ensinamentos para a gente. Cai para dentro, não cai para fora. Porque dentro tu tem ajuda, tu tem incentivo, tu tem aconselhamento, tu tem palavra de Deus. Tu tem, sabe, a comunhão. Você vai reerguer novamente. Você vai se levantar de novo. Você vai se estabilizar de novo. Você vai se fortalecer. É mais fácil estando aqui dentro.
É mais fácil andando dentro do convívio, mas para fora você vai encontrar morte. E a tendência, quando a gente fala aqui de morte, aponta para a morte espiritual. Na verdade, a gente tem que ter cuidado, porque quando o camarada chega ao ponto de se afastar e de sair, é porque ele já morreu, irmão. Amém, igreja? E as pessoas falam assim, ele saiu da igreja e aí ele morreu espiritualmente. Não, ele morreu espiritualmente dentro da igreja e saiu. Se você tem um problema no dedo, e o teu dedo começa a apodrecer, e o médico fala, vou arrancar, é porque ele já morreu no teu corpo. Quem está entendendo, diga amém. É assim que funciona. No espiritual também é a mesma coisa. Quando o camarada não quer mais estar em culto, quando a pessoa não quer mais estar em convívio, quando a pessoa não quer mais exercer o ministério que Deus deu, quando ele não quer evoluir, ele já está morto. E automaticamente vai sair do corpo, porque a circulação já não passa ali. A mesma coisa é o espírito, já não vai nele, já não flui nele, já não edifica nele, já não queima nele. E não vai gerar vida. Amém? Aqui eu achei que eu queria falar com vocês. Aqui, ó, o jovem, grego no jovem significa um adolescente de 12 a 15 anos. É a mesma palavra usada por Paulo como neófito, que quer dizer, entre algumas situações, pagão, recém-convertido ao cristianismo, cristão novo, pessoa que vai receber o batismo recentemente, iniciante, aprendiz, novato, aquele que está no local pela primeira vez. Ou seja, um iniciante. Aqui aponta para um neófito, aponta para um imaturo, aponta para alguém que não tem maturidade para tomar decisões. Quem está entendendo isso, diga amém, por favor. Ei, tu serve ao Senhor, irmão. A tendência é a gente deixar de ser menino, como a Bíblia diz. Para quê? Porque a gente precisa tomar decisões. Você querendo ou não, você vai tomar decisão, irmão. Você decide se trabalha, se não trabalha, se levanta da cama, não levanta. Você decide se compra ou se vende. Você decide se faz faculdade ou não faz. Você decide se faz um curso ou não faz. Você decide se você aceita Jesus ou não aceita. Você decide. A vida do homem ela é feita de decisões. E a gente precisa adquirir maturidade em Cristo Jesus para tomarmos as nossas decisões. Porque existe um do nosso lado o tempo todo tentando influenciar a gente para coisas do mundo. E Jesus manda dizer de novo, então é melhor você parar de ficar olhando na janela. Porque eu vou repetir, o externo não vai te edificar, é o interno. Dentro do convívio interno, trazendo para o espiritual, dentro do convívio para Deus, para Cristo Jesus, Satanás ele não tem, e os demônios não têm liberdade de atuação. Eles não são convidados para a mesma festa, eles não vão estar nesse mesmo ambiente, porque esse ambiente é tomado pelo Espírito de Deus. Ele é tomado pela luz que ilumina na escuridão, que representa Cristo. Ele é tomado pelas tochas que estão acesas, que é o fogo do Espírito, queimando em mim, queimando em você. Nesse ambiente, demônio não tem espaço. E aí Jesus está falando, não é difícil de encontrar esse ambiente, porque é só tu olhar para algum cenáculo que estiver aceso, ali estou eu. Ali meu nome é glorificado. Ali se encontra a vida. Posso ouvir um amém nessa noite? Não é difícil. Não é difícil. O Senhor está falando conosco, não é difícil. Então a gente precisa. Aqui o contexto vai dizer, nessa tradução que está aqui na Bíblia, no celular, vai dizer que ele é chamado de jovem no início do versículo 9. A Bíblia vai dizer que um jovem cai. Verso 9 está escrito, para não ficar nas minhas palavras, e entrando um certo jovem por nome Eutico. E aqui o jovem a gente já apontou que é um menino. Só que no verso de número 12, já a Bíblia vai dizer, e levaram vivo, aqui nesse contexto aqui, que eu achei interessante, e levaram vivo um rapaz. E rapaz aqui no grego já aponta para servo.
Em outras palavras, Deus está falando conosco. Esse menino aqui, esse jovem aqui está tendo a experiência dele. E ele aproveitou essa experiência dele para quê? Para ter uma maturidade. Fala para o irmão que está do teu lado, precisamos ser maduros na fé. Não é uma fé doida, irmão. Não é uma fé descontrolada, não é uma fé que não tem fé. Porque se eu ando, quando eu falo aqui culto, porque aqui no caso deles era culto, mas se eu ando na minha vida sonolento, se eu ando na minha vida me deixando me levar pelas circunstâncias adversas, trocando aquilo que foi prometido para mim por fé, pela dúvida. Deixa eu ver se eu consigo fazer você entender. Deus faz promessas. Deus ele nos coloca no caminho de cumprimento, sabe, dos propósitos da promessa, mas no meio do caminho eu fico toda hora, sabe, com dúvida. Será que é para mim mesmo? Será que Deus me chamou mesmo? Será que Deus quer que eu esteja mesmo nesse mistério? Sabe, isso é falta de fé, irmão. E aí, vou falar de uma experiência minha. Durante um período na minha vida, no início da caminhada isso acontece muito, é por isso que a gente está falando aqui de maturidade. No início da minha caminhada, acontecia muito do nada. Vinha uns homens, vinha umas mulheres, e vinha entregando os rolos, irmão. Graças a Deus, boa parte desses rolos aconteceu, que era de Deus, né? Mas veio, que eu sempre falo aqui, veio uns papel higiênico também, que eu não dei muita ideia não. Mas veio uns rolos de Deus mesmo. E eu ficava, meu Deus, comigo esse mistério. E Deus usava os profetas contigo mesmo, pá. Toma posse. E eu não conseguia enxergar aquilo, eu não conseguia me ver fazendo aquilo, eu não conseguia me ver exercendo aquilo, ou partindo para aquilo. E de repente as coisas iam acontecendo. E eu cheguei a um ponto que eu falei, eu vou ter que seguir isso aí. Ou eu acredito naquilo que Deus está falando, ou eu não acredito. E Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Ou você acredita naquilo que Deus tem falado contigo, ou você não acredita. E aí eu comecei a ver as coisas evoluindo, fluindo e acontecendo. Mas também no meio da minha caminhada eu também enfraqueci. Eu também vi situações que eu falava, meu Deus, não, isso aí acho que não é para mim não. Isso aí não é para mim não, esse mistério não é para mim não. Aí eu simplesmente desistia. Eu simplesmente não cumpria mais aquelas orientações. Eu simplesmente não fazia mais aquilo que Deus falava comigo. Aí o que aconteceu comigo durante o período? Eu fui para a janela. Aí eu comecei a olhar lá fora, situações lá fora que não condiam, e estava condizendo com aquilo que Deus estava falando para mim, dentro do meu ministério, dentro do meu chamado. Até que Deus um dia usou um vaso e falou assim, ei, não sai do propósito que Deus falou contigo. Não sai, sabe, da direção que eu estou te dando. Esse caminho que está sendo te apresentado não é do Senhor. E rapidamente eu entendi que a minha fé estava enfraquecendo. E Deus está falando conosco nessa noite. A gente precisa, a fé é o combustível do crente, irmão. Se a gente não exercer a nossa fé, a gente entra em sonolência. A gente fica igual esse menino. O que é uma sonolência na questão da falta da fé aqui nesse contexto? É você, de repente, estar sentado aqui hoje, está ouvindo a palavra, mas não acredita que Deus tem um propósito com você. É de repente Deus falar com você a respeito de um chamado em uma área da tua vida e mostrar para você o que Ele quer fazer contigo, e de repente você fala, não, mas para mim não, eu não tenho voz, eu não sei pregar, eu não sei falar. E Deus está falando, pô, mas eu não chamo ninguém que sabe, irmão. Eu fortaleço todo mundo que eu chamo, eu capacito todo mundo que eu chamo, mas eu não chamo ninguém que sabe. E Deus está falando conosco nessa noite. Sai da sonolência. Amém, igreja? A mensagem hoje é essa: sai da sonolência. Sai desse marasmo. A Bíblia vai dizer aqui que Paulo prega até meia-noite.
Paulo está entusiasmado porque Paulo não vai ver mais aquele povo. É a terceira viagem missionária dele. Já está chegando já o final da carreira dele. Ele quer aproveitar cada minuto. E de repente esse menino cai lá fora. O culto acaba ali, para. O culto para. E desce todo mundo para ver o que acontece com o menino. E Paulo ali vai abraçar o menino. E Deus falou comigo nessa noite. E eu quero dividir isso com você. Vamos abraçar os eúticos que caíram, irmão. Amém? Porque às vezes a gente julga muito porque está fora. Às vezes a gente julga muito porque saiu. Às vezes a gente... Paulo, ele em momento nenhum, ele vai perguntar por que o menino sentou na janela. Em momento nenhum, ele vai perguntar quem foi que levou o menino. E a Bíblia não fala que ele pergunta nada. Ele só desce e abraça o menino. E a Bíblia diz que a vida volta no menino. A palavra diz que o menino, ele vai dizer, não, o menino não está morto. Mas a Bíblia diz que ele abraça o menino. Está faltando um abraço nosso, sabe? Quem tem vida para dar aí, dá um glória, irmão. Se você tem vida para dar, irmão, abraça um desses defuntos que estão andando por aí. Que isso, pastor? Tem um monte de defunto por aí. Gente morta espiritualmente. O abraçar aqui é a gente não desistir dessa pessoa. O abraçar aqui é a gente, sabe, tentar acompanhar essa pessoa, tentar trazer essa pessoa de novo para a presença, porque a Bíblia diz que Paulo vai lá, ele abraça o menino, a vida no menino volta, e ele volta e ele vai pregar até o outro dia seguinte. Ele vai pregar até de manhã, irmão. Tu já parou para imaginar a glória que desceu naquele lugar? Porque o local já estava cheio, irmão. O fato de Paulo estar ali pregando já era motivo de muita alegria daquele povo. Eu imagino a mensagem que estava sendo pregada ali, eu imagino o movimento que estava sendo feito ali. Só que Deus fala comigo e contigo nessa noite. Ei, no meio ambiente, eu não quero ninguém em cima do muro. Aquele ambiente estava tomado da glória de Deus, aquele ambiente estava alegre, aquele ambiente estava, sabe, maravilhoso, só que alguém ali morre. E Paulo vai lá para ressuscitar aquele menino, através do poder de Deus, e Deus está falando, ei, esse ambiente que está queimando, esse ambiente que está alegre, esse ambiente que está fluindo do meu espírito, Deus está falando, vai buscar aquele que morreu e traz para esse ambiente. Nós temos que tomar posse disso. Traga memória na sua mente hoje, quem foi que você desistiu. Traga memória na sua mente hoje, quem foi que você parou de orar, para quem você parou de clamar. E Deus está falando, ei, a chama está no teu coração, a luz, ela está com você, você está no ambiente, leva isso para fora. Leva isso para alguém, leva isso até o coração de alguém. Queria que você se levantasse, eu não vou pregar mais não. A mensagem é essa. Vou orar aqui, nós vamos louvar o Senhor. Duas coisas aqui que nós podemos aprender nessa noite. Quem você parou de orar, irmão? Quem você parou de clamar? E a outra, como você está? Está na janela? Porque o deslumbre da janela, o que você enxerga lá fora, sabe, não é para te edificar, sabe, a aparência lá de fora. O interessante é que a Bíblia diz que o local estava tomado de luzes. E se não tinha energia elétrica naquela época, que tanto esse menino olha lá para fora? E Deus está falando conosco aqui, que tanto tu olha lá para fora, irmão? O que tanto te agrada lá fora? O que tanto chama a tua atenção lá fora? Será que o que está dentro? Será que o que está em Cristo? Será que o que está de Deus não é mais gratificante para você? Não é mais interessante? Porque eu imagino esse menino olhando para fora e vendo escuridão,
vendo alguém passando com uma lâmpadazinha, um bêbado, vendo um cachorro latindo, sabe? Em outras palavras, eu sei que quando a gente fala de mundo, sabe? Irmão, se o pecado fosse ruim, ninguém faria, irmão. Não vamos ser hipócritas. O pecado, ele satisfaz a carne. E a nossa luta é matar a nossa carne. Então, quando a gente fica olhando lá para fora, a gente vai ver coisas ali que vai agradar a nossa carne, mas não vai agradar o nosso Deus. É batata, isso, o que eu estou falando é batata, porque o camarada, uma vez crente, irmão, depois que ele peca, ele, se pudesse, ele virava um avestruz. Quando ele peca, ele quer enfiar a cabeça num buraco. Ele sente nojo de si mesmo, ele sabe que foi vencido pela carne. Quem está entendendo, diga amém, por favor. Então, Deus está falando, não adianta ficar olhando lá para fora. Eu já te trouxe para esse ambiente interno, porque esse ambiente interno é um ensaio do que vou fazer contigo no céu. Aproveita, toma posse desse ambiente interno, toma posse dessa chama, toma posse dessa luz, toma posse dessa presença de Deus, vive dentro desse convívio, vive dentro desse ambiente. É nesse ambiente que eu te edifico, é nesse ambiente que eu te fortaleço, é nesse ambiente que eu te jogo para cima. E o menino tá, olha para lá e olha para cá, e olha para lá e olha para cá, e isso é desatenção. Isso é falta de foco. E Jesus está falando: ei, você não cumpre aquilo que você não vai cumprir aquilo que eu falei para você no teu ministério, se uma hora tu olha para dentro, uma hora tu olha para fora. Você não vai cumprir as promessas dentro da tua família e dentro da tua casa, se hora você olha para dentro e hora você olha para fora. Você não vai crescer espiritualmente, você não vai crescer, sabe, como um servo, como um filho, se ora tu olha para dentro e se ora tu olha para fora. É para dentro que tu tem que olhar. É dentro, você tem que sair, sabe, da questão da janela. Você tem que sair da janela. Deus está falando: crente, sai da janela. Porque janela tira atenção, irmão. Eu estou conversando contigo, mas eu vou para a janela, eu estou olhando para a rua. E se eu estou conversando contigo e você está na janela olhando para a rua, você não está me dando total atenção naquilo que eu estou falando com você. Em outras palavras, Jesus está falando: eu estou dentro, eu estou falando dentro, eu estou no convívio de dentro, mas você está olhando para fora, ou seja, você não está dando atenção para aquilo que eu estou te falando, te orientando, te instruindo, te ensinando. Então é importante a gente entender esse contexto hoje. O nome Eutico significa afortunado. Você é um afortunado. Por que tu é um afortunado? Está dentro, irmão. Você está dentro. Se a vida, vamos lá, vamos parar para analisar, para me encerrar a mensagem. As meninas podem subir aqui. Quando eu estava lá fora, irmão, era 1001 oportunidade para tudo. Mas só quebramos a cara, irmão. A gente tomou posse de um monte de coisa, a gente fez um monte de coisa, sabe? A gente tem até vergonha de falar certas coisas que a gente fez e só quebramos a cara. Aí a pergunta é: adiantou o quê? Aí quando a gente vem para Cristo, sabe, aí Jesus começa a abençoar, abençoa a casa, abençoa a vida, abençoa as finanças, abençoa, sabe, a vida espiritual, abençoa a saúde, abençoa todas as áreas. Aí Jesus está perguntando: então por que está olhando lá para fora de novo? Eu te tirei de lá. Eu te tirei, sabe, dos locais onde você teve vergonha. Eu te tirei de lugares onde você não era feliz. Te tirei de lugares de derrota. Te trago para dentro, mas você só vive na janela. Tem um ditado no mundo que fala, né? Chegou agora, quer sentar na janela, né? Isso é ditado para o mundo. Para Cristo, o ditado é o seguinte: chegou agora, sai de perto das janelas. Põe a mão no seu coração, deixa eu orar por você. Escrevi um monte de coisa e não li quase nada. Deus é assim mesmo. Pai querido, que nós viemos ser uma geração interna. Oh Jesus. Uma geração envolvida, uma geração
que não dá tempo para sonolências, porque toda sonolência diante da tua presença, ela vai gerar resultados negativos. E que possamos estar envolvidos, Senhor, que possamos estar dentro desse ambiente de glorificação do teu nome. O ambiente onde Paulo estava ministrando, eu imagino que era um ambiente de ensinamento, um ambiente de poder do teu Espírito Santo, de poder da tua palavra. Eu imagino vidas sendo edificadas ali, eu imagino líderes sendo fortalecidos ali em volta daquele grande homem, porque a tua luz, Pai amado, diante da tua luz, nada fica encoberto, Senhor. Diante da tua luz, tudo fica às claras. Diante da tua luz, Pai amado, todos estão ali dentro do mesmo ambiente, dentro do mesmo contexto, dentro da mesma visão, e o Senhor tratando cada um de uma forma diferenciada, de uma forma poderosa, chamando cada um para um particular, fortalecendo um na palavra, fortalecendo um no ministério de levita, fortalecendo o outro numa intercessão, fortalecendo o outro Pai amado, numa cura, fortalecendo o outro, sabe, numa restauração, mas todos dentro do mesmo ambiente, através do mesmo Espírito, sendo fortalecido em áreas diferentes da sua vida. E o Senhor nesta noite nos trouxe aqui para nos alertar que nós não podemos estar dentro de um ambiente desse, mas com a metade do corpo para dentro e a outra para fora. Que venhamos estar completamente inteiros, Pai amado, completamente tomados, porque o Senhor não quer curar só uma área do nosso corpo, o Senhor quer curar o nosso corpo por inteiro. O Senhor não nos deu um ministério só para exercer pela metade, o Senhor quer um ministério para exercer numa totalidade. O Senhor não quer que nós venhamos a fazer, Pai amado, somente a metade de alguma coisa. O Senhor não quer que nós venhamos ter, Pai amado, um ministério para fazer só a metade aqui dentro e lá fora fazer a metade. Não, o Senhor quer nos fazer inteiro aqui dentro, para que nós venhamos chegar inteiro lá fora e ser referência para muitos lá fora. Então, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos fortalecer através dessa mensagem nessa noite. Que venhamos aprender, Pai amado, que em meio a todas as dificuldades, em meio a todas as circunstâncias, existe um momento, existe um tempo, existe uma hora aonde o Senhor nos edifica, aonde o Senhor nos fortalece. E o momento é esse, o momento é agora, é essa hora, é esta noite, que o Senhor nos edifique, que o Senhor nos fortaleça, para que nós possamos estar completamente inteiros dentro, Pai amado, do seu contexto, dentro daquilo que o Senhor quer conosco. Nos abençoa com essa palavra, Pai querido. Assim te oramos nessa noite e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor, amém? Vamos adorar a Deus. Nosso Deus, e em seu eterno amor não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como
abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confia no Senhor, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Declare com ousadia: mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Aleluia. Aleluia! Deus é maravilhoso, queridos. Vamos ofertar, vamos dizimar na casa do Senhor? Amém? Você possa já vir com esse intuito, esse culto, separando tua oferta, separando o teu dízimo, já para sendo ao Senhor, em nome de Jesus. Enquanto você vai preparando o seu dízimo, sua oferta, quero lembrar os irmãos que sábado nós temos um compromisso, amém? Estaremos aqui num culto maravilhoso de ação de graças ao Senhor pelo 8º ano do Ministério Profético Família em Cristo em Vaz Lobo, amém? Em Vaz Lobo, existe um propósito para essa igreja estar aqui. Sabe quem é o propósito? Você, amém? Amém? Então, que você esteja aqui conosco, traga um convidado, será uma noite abençoada. Estaremos com o nosso pastor Jorge Leandro pregando a palavra do Senhor. Vamos jantar aqui, amém? Depois da reunião a gente vai falar aqui um pouquinho desse jantar. Nós não vamos ter cantina, nós vamos todos jantar. Quem estiver aqui vai jantar. É culto de ação de graça, a oferta é nossa, amém? Então, vamos todo mundo aqui comer um macarrão gostoso e será muito bom. Levanta a tua oferta, levanta o teu dízimo. Vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por tantas coisas que o Senhor tem nos fornecido. Abençoa cada um, Senhor, na semente ao qual está, Senhor, agora te apresentando. Na semente, Pai amado, Deus querido, que já te apresentou e o Senhor já está gerando essa colheita. Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor venha derramar de grande prosperidade sobre o teu povo. Pai, conceda, Deus, grandemente, amplitude nos negócios. Conceda, Deus amado, Deus querido, em nome de Jesus, aquele aumento, Pai amado, de salário. Conceda essa causa na justiça. Abençoa, Deus, em nome de Jesus, aquele que está com alguma enfermidade, gastando dinheiro com remédio. Pai amado, Deus querido, em nome de Jesus, fecha, Deus,
fecha, Deus, todo ralo, todo mal que tem, Pai amado, devorado as finanças dos teus filhos. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, te agradeço. Amém e amém e amém. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, amém? Vamos terminar esse culto maravilhoso, tá? Não vá para casa correndo não, que a gente vai dar alguns recadinhos rapidinho. Quero lembrar aos irmãos que sábado nós temos o nosso culto de ação de graça. No mês de outubro nós temos no dia 5, né? A gente tem uma reunião aqui com a rede de mulheres, amém? Glória a Deus. Convide, traga uma mulher, é sua responsabilidade trazer mais uma, tá? Para você carregar ela. Então você, dia 5 de outubro, você tem até 5 de outubro para trabalhar o coração de uma mulher, para no dia 5 você trazer aqui. Eu te dei um tempo hábil para que você, através do Espírito Santo, vá semeando no coração dessa mulher, e a tua oferta é trazer essa pessoa, amém? Você vai trazer essa mulher no dia 5 de outubro aqui, numa segunda-feira, e estaremos aqui dividindo grandes experiências em nome de Jesus. Amém? Também lembrando, né, tem poucos jovens nessa igreja, essa rede, eu tenho certeza, em nome de Jesus, eu peço que você ore. Nós estaremos com o nosso culto da torcida no dia 24 aqui, pastor. Eu falei contigo. É impressionante que eu já tinha comentado e a sede foi e botou, né, o culto da torcida, não foi nem nada combinado não, amém? Aí até a Tainá falou assim, pastora, culto da torcida já está obsoleto, né? Eu falei, está obsoleto pra gente que já é velho de igreja, mas para quem está chegando, para esse bairro, culto da torcida não é velho não, né? Então a gente vai fazer aqui o culto da torcida ainda esse ano, em nome de Jesus, será no dia 24, e as pessoas que estarão organizando é a nossa cooperadora Rafaela, aplauda o Senhor pela vida dela, e o nosso cooperador Vinícius, amém? E a nossa Tainá vai estar ali auxiliando a eles, e será grande bênção em nome de Jesus. Que responsabilidade, hein? Que era essa igreja cheia de jovens, hein? Eu já estava fazendo a arte lá, eu falei, agora tem que esperar falar com eles do preletor, né? Depois a gente conversa sobre isso, amém? Amém? Vamos finalizar, pastor, vem fazer essa oração em nome de Jesus. Glória a Deus. Põe a mão no seu coração. Santo Deus, muito obrigado, Deus, por esse culto. Muito obrigado pela palavra. Muito obrigado pelos louvores. Por tudo que aconteceu neste lugar. Nos leva para casa, debaixo da sua segurança. Nos guarda, nos guia. E prepara aí um decorrer de semana de bênção, onde seu nome possa ser glorificado sobre as nossas vidas. Assim te oramos nessa noite. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Palmas suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, as doces e ricas consolações do Espírito Santo, sejam com todos que aguardam a vinda do Senhor. E o povo de Deus diga, se Deus é por nós, agindo Deus, semana de bênção.